Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É uma satisfação recebê-los novamente aqui no canal para darmos continuidade aos nossos estudos. Na aula de hoje, iremos completar um pouquinho, pessoal. Eu assisti a última aula, eu senti que ficou faltando falar algumas coisinhas sobre herança ali no envolvimento, quando nós usamos super, quando nós usamos this, quando nós não usamos nenhum dos dois. Então fiz uma aula toda especial que ela não tem nenhum assunto novo, mas ela traz algumas coisas que complementam as aulas que a gente já assistiu até então sobre herança, beleza, galera? Então espero que vocês aproveitem a aula. Sem mais delongas, vamos estudar. Bom, pessoal, então vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho agora sobre o relacionamento entre as classes quando envolve herança entre classes no Java, tá? O que a gente pode fazer, quem que a gente consegue acessar e tentar mostrar, tentar passar para vocês um pouquinho do porquê que a gente consegue fazer isso ou não e se faz sentido, tá certo, pessoal? Então, olha só, eu imaginei aqui um cenário, tá? Gostaria de fazer junto com vocês. Eu vou criar dois novos atributos para a gente entender. Ó. Eu vou criar ele como protegido, até para a gente começar também a trabalhar um pouquinho a questão dos modificadores de acesso nas classes, tá? Eu vou criar um atributo booleano que vai dizer se o animal ele é ou não um predador, certo? E eu vou criar uma string que vai fazer, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Não, vou criar um inteiro que vai ter o número de patas do animal, tá certo, pessoal? Então, ó, a priori aqui vou fazer o getter e setter desses dois atributos, legal. Tá? Então, ó, agora todo animal do nosso zoológico, ele tem também um flag se ele é ou não um predador. E ele tem um atributo que indica o número de patas. Aí eu vou fazer um comportamento aqui um pouquinho diferente com vocês para a gente começar a entender um atributo que é importantíssimo. Olha só, até então tudo que a gente fez de comportamento animal, ele está na superclasse animal. Então tudo que eu tenho feito até aqui, ó, vai servir tanto para o leopardo, quanto para o cachorro, quanto para o passarinho. A gente vai fazer uma pequena mudança, tá? Eu vou criar aqui agora um comportamento que ele é somente do leopardo, tá? Que é caçar. Então, olha que legal, pessoal. Fiz um comportamento aqui para o leopardo e a gente vai fazer aqui a seguinte verificação. Se eu quero acessar o atributo predador do leopardo. Então, ó, primeira coisa, primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, ó. Percebam, funcionou eu chamar diretamente o meu atributo predador. Por que funcionou, Adriano? A gente não deveria estar acessando esse atributo pelos getters, pelo getSet? Deveria, tá, pessoal? Com uma pequena alteração, ó. O predador, ele é um atributo protegido. Então, como ele é protected, a gente garante que toda classe filha tem acesso direto a esse componente da classe pai. Então, ó, eu posso usar aqui o predador diretamente. Eu posso usar a palavra-chave this, porque eu estou dizendo assim, ó, esse meu atributo predador, ou seja, eu estou dizendo para o Java que eu quero que ela use o meu atributo, só que o meu atributo ele está lá na classe pai, não importa. O this também funciona, porque o Java ele vai saber em tempo de execução que o meu this é o atributo predador que está, como é que a gente pode dizer, está alocado dentro da classe pai. Então, como o meu leopardo ele também é um animal, ó, esse extends animal garante para qualquer parte do seu programa Java que usar a classe leopardo, que leopardo é também um animal, garante que eu consigo acessar os meus atributos através do this. E a gente também pode usar o super, tá? Olha só, eu estou dizendo agora o seguinte, ó, vai pegar esse atributo lá na classe pai, também não tem problema, tá, pessoal? Em todos os casos, assim que nós setarmos esse valor de predador na classe leopardo, ele vai conseguir pegar isso ou da classe pai ou fazendo referência ao seu próprio
componente, a sua própria classe, ou diretamente, que é a mesma coisa que tentar fazer pelo this, tá, pessoal? A diferença é que se a gente receber aqui, ó, e a gente pode fazer isso, um atributo, esse atributo usado aqui passa a ser esse aqui. Enquanto a gente fazer o this, significa que a gente quer pegar o atributo da classe e não o parâmetro que nós passamos aqui no método, tá? Então, nesse caso, como nós não passamos o parâmetro, dentro desse escopo, só existe uma variável predador, que é a variável que ela é de leopardo, mas que ela está aqui dentro da classe animal. Então, percebam, ó, nós temos o atributo protegido, que esse atributo ele é alcançado dentro das classes filhas, tá certo? Então, ó, eu estou verificando se não é um predador, a gente vai fazer aqui, ó. Opa. Animal não é um predador. Não pode caçar, tá? Não faz muito sentido a nível de lógica o que eu estou fazendo, porque como o caçar ele está dentro do próprio leopardo, a gente sabe que o leopardo ele é um predador. O que a gente pode fazer é o seguinte, para o nosso zoológico, tá? Se a gente pensar especificamente no cenário do nosso zoológico, a gente pode receber um leopardo que veio da selva, mas que nunca caçou, e a gente pode setar um atributo dizendo se ele já se transformou em um predador ou não. Tá? Isso é só um exemplo, não tomem muito ao pé da letra, tá, pessoal? É só para vocês entenderem como funciona a nossa relação entre pai e filho na herança de classe, tá? E eu vou fazer mais uma verificação aqui, ó. Se número patas for maior que 2, eu vou colocar aqui animal caça rápido, tá? Se o número de patas não for maior que 2, não interessa para o nosso escopo agora da aula, tá? Então, ó, o que eu estou fazendo? Ó? Eu consegui também acessar o número patas, tá? E aqui, outro ponto interessantíssimo, pessoal. Número patas, ele é um atributo, ele não tem modificador de acesso. Se você não sabe o que acontece quando ele não tem modificador de acesso, volta lá na aula sobre modificadores de acesso. Vou deixar um card aqui em cima no vídeo para vocês poderem pesquisar, tá? O que acontece. Mas basicamente ele recebe um modificador de acesso default. Não vou me prender nisso aqui agora. Então, olha só. Olha só, pessoal, que legal. Aqui, ó, basta que eu faça isso aqui, ó, que o meu animal ele saia do mesmo pacote do meu zoológico. Ó, animal agora está fora do zoológico. Olha o que acontece com o meu número patas. Aparece? Aparece. Ó, ele deixa de funcionar. Por quê? Porque por conta do modificador default. Então, nesse caso, para acessar, cuidado com isso na hora de fazer a prova. A gente só consegue acessar modificadores default, tá? Atributos, componentes default de uma classe, se o local de onde você está tentando acessar esse atributo estiver no mesmo pacote, mesmo que isso envolva herança. Então, por isso eu trouxe para dentro dessa aula também, tá? Então, é interessante você notar, mas ó, o meu leopardo, ele estende animal, então não importa onde o meu animal esteja, eu vou conseguir acessar o atributo default, certo? Errado, tá, pessoal? Errado. Você não vai conseguir acessar default, mesmo que você herde essa classe, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, para ser default e para a gente conseguir acessar diretamente, a gente tem que estar no mesmo pacote. Agora, olha só que legal, eu vou mover animal aqui para classes, tá? Porque aí no seu cenário, de repente, você tem uma subclasse que está herdando de uma classe que não está no mesmo pacote, mas você precisa acessar esse componente default. E como é que a gente faz, Adriano? Não adianta usar o this, tá? Porque, ó, this número de patas não é agora. Você diz assim, mas não herdou. Por que que não herdou? Porque agora a gente tem um atributo
que ele é default, tá, pessoal? Então, não herdou. Como é que eu faço, então, para usar o número de patas, Adriano? Vamos lá, pessoal. A gente tem... Aí entrou o nosso encapsulamento, tá? Com os nossos métodos, ó. Nós temos aqui dois métodos, tá? Que fazem essa verificação para a gente. E a gente pode pegar o get número patas, tá? Então, tá acessível. Ou a gente pode vir aqui, ó, a mesma coisa aí, fazer o super get número patas. Só que muito cuidado, ó, porque o que acontece? Ó, se a gente fizer direto o super número patas, ó, eu não consigo acessar o super número patas, o atributo direto. Por quê? Porque ele não é acessível dessa classe, tá, pessoal? Então, ó, mesmo que eu herde, mas a gente herda de animal, ok. Mas aonde você está escrevendo o seu código, esse atributo, esse componente da classe, ele tem que ser acessível. No caso, o número patas não é acessível de dentro da classe leopardo, porque é um atributo default que está dentro da classe animal, que está em outro pacote. Então, muito cuidado com isso na hora da prova, porque isso realmente pode enganar, tá, pessoal? Percebam. Aqui, ó, o número patas não quebrou a nossa classe animal, tá? O número patas ele continua valendo ok. E aqui como é que a gente faz? Somente se você fizer usando o método, tá? E aqui também pode ser, ó, direto. Por que direto? Porque get número patas é um método que também é de leopardo. Afinal, a gente herda de animal. A gente também pode fazer isso usando o super, mesma coisa que a gente fez com o atributo lá em cima, ou seja, super get número patas também faz parte da classe leopardo, e a gente também pode fazer pelo this, ou seja, a gente consegue acessar esse método, tá, diretamente usando a própria referência da classe. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos lá. Agora a gente vai tentar usar esse método caçar. Deixa eu voltar aqui. Vou deixar direto aqui, vou deixar as duas referências diretas para vocês entenderem que é possível, tá? E aqui, olha que legal, pessoal. Assim como todos os outros animais, ó, a gente tem aqui o animal, né, leopardo. Muito cuidado com isso daqui, tá? Isso é outra coisa que pega muita gente aí na hora de fazer a prova. E é o que a gente vai encerrar nossa aula por aqui hoje. Depois nós vamos trabalhar outros aspectos, tá? Olha só, a gente tem um animal que, na prática, é um leopardo. Então, a gente quer agora chamar o método caçar do leopardo. Antes disso, a gente tem que setar se ele é um predador. Nesse caso, o Carlito é um predador, tá? E ele chegou no zoológico bem, ele tem as 4 patinhas completas, tá? Não foi um animal que foi achado na natureza, não é defeituoso, não foi abandonado pelo bando, então ele está completinho. Então, ó, a gente vem aqui no caçar e não funcionou. Por que não funcionou, pessoal? Faz tempo que eu não faço isso com vocês, mas faça esse exercício agora, para esse vídeo e pensa por que não funcionou. Depois você volta aqui, vai lá. Então, pessoal, vamos lá. Muito simples, eu sei que você parou, eu vou acreditar em você que você fez esse exercício. Olha só, o A, embora na prática ele seja um leopardo, no contrato ele é um animal. Então, o que acontece com o compilador Java aqui? Ele não sabe o que vem depois do igual. Ele não consegue inferir para a gente que quando chegar nessa linha aqui, de fato, nós teremos um leopardo aqui dentro. Então, ó, aqui em animal, nós não temos um método caçar. Tá? O nosso caçar ele está escondido dentro de leopardo. Por que não funciona, pessoal? Pelo mesmo motivo que eu não posso, aqui no método P, chamar o método caçar, já que ele não existe em passarinho. Então, o que acontece na prática? O Java ele não sabe inferir, ele não tem como inferir em tempo de execução
que aquela sua variável, aquela sua referência animal vai receber de fato uma subclasse que tem esse método aqui que você quer chamar. Então, o Java ele não permite que você chame a partir de uma referência de uma classe pai um método que só existe dentro de uma classe filha. Adriano, então se eu vier aqui e criar o método caçar dentro de cachorro e dentro de passarinho, funciona? Não, pessoal, tá? Também não funciona. Por que ele deu um problema relatado aqui? Porque a IDE também ela está inferindo essa chamada aqui. Vou comentar, vocês vão ver que os problemas vão parar de dar. Ó, não tem problema nenhum em criar esse caçar aqui, nem aqui. Só que isso aqui não importa. Eu não vou conseguir chamar esse método de dentro de uma referência de animal, mesmo que eu tenha ele dentro de todas as classes filhas. O Java ele só garante para você que ele vai conseguir chamar esse método a partir de uma referência de uma classe pai, se esse método estiver declarado dentro da própria classe pai. Tá? Então agora ele consegue fazer a referência. Outra solução, por que que essa não é a solução, tá, pessoal? Ó, vamos lá, cachorro não caça no nosso zoológico e passarinho no nosso zoológico também não caça, eles são alimentados. Só quem caça é leopardo. Se só leopardo caça, eu não tenho por que ter esse método aqui só para poder reaproveitar ele nos animais, a menos que eu queira. Tá? Então, ó, uma outra forma de resolver esse problema, eu estou forçando, tá, pessoal? De repente, colocar ele na superclasse é até uma solução melhor, mas eu estou forçando para fins didáticos. Muito simples, pessoal. Eu vou transformar a nossa referência A em um leopardo. Então, como eu sei que nesse caso eu estou querendo trabalhar diretamente com um leopardo e apenas com um leopardo, eu forço nossa referência a ser também do tipo leopardo. Como é do tipo leopardo, percebam, aqui o método caçar foi encontrado. E olha que legal, nós não perdemos, olha aqui, ó, nós não perdemos o nosso código e o nosso nome, nem o nosso predador, nem o número de patas que nós acabamos de criar. Por quê? Porque todos eles estão na superclasse de leopardo, que é animal, ou seja, leopardo, todos os atributos de animal, do leopardo, eles estão sendo setados nos atributos que existem lá na classe animal, que nós conseguimos acessar devido a eles serem públicos, a eles serem protected ou a eles serem default, mesmo o animal estando fora do nosso pacote, mas nós temos métodos que são public, que acessam esses atributos default. Tá certo, pessoal? Então, ó, conseguimos setar todos os atributos no leopardo e aqui nós chamamos o método caçar. Quando a gente executar agora a nossa classe Zoo, ó, percebam o Carlito aqui embaixo. Ó, o som do Carlito é o som, isso a gente viu na aula passada. O outro som do Carlito é miau, tá? Ó, animal caça rápido, tá? Por que que ele conseguiu executar esse método aqui? Muito simples, porque agora a nossa referência A é do tipo leopardo e ele consegue acessar esse método aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu achei interessante trazer isso, porque isso muito provavelmente vai cair na prova. Muito cuidado com que elemento você consegue acessar a partir de que classe. Você dizer que uma classe herda de outra, não necessariamente você está dizendo que essa classe tem acesso a tudo o que a outra tem indiscriminadamente. Você pode sim ter algumas restrições mesmo herdando, tá? Porque os atributos, embora eles façam parte do leopardo, se eles são private, ó, você não pode vir aqui e, sei lá, criar uma string, vou chamar de nova, só para fins didáticos, e receber
this.nome, tá? Por quê, pessoal? Porque nome, ó, é um atributo privado, tá? Ele é privado da classe animal. Eu sei que essa aula ela tem muito mais a ver com modificadores de acesso, mas é importantíssimo a gente falar sobre o que você pode fazer. Da mesma forma, fazendo uma breve revisão, você não vai conseguir com que referências da sua superclasse acessem comportamentos e atributos que só existem dentro da sua subclasse, tá, pessoal? Não vai funcionar. Então, para funcionar ou o comportamento ou o atributo, ele também tem que existir na sua superclasse, ou a sua referência ela tem que ser do tipo direto com o qual você está querendo trabalhar. Nesse caso do Carlito, aqui no nosso zoológico, eu forcei a nossa variável a ser do tipo leopardo. Então, como ela é do tipo leopardo, ela consegue acessar o método caçar, que só está dentro da classe leopardo. Beleza, pessoal? Então é isso, é uma revisão, nós não avançamos muito em nenhum tópico nessa aula, mas eu achei muito importante porque depois de assistir o vídeo da aula passada, eu fiquei pensando que isso realmente poderia gerar alguma confusão. Então essa foi a aula de hoje, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo comigo até aqui. Não esqueçam, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, vai dar essa força lá pro seu amigo, indica o canal, beleza? Se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa o like, tudo isso é importante para o nosso trabalho. Aí embaixo estão todos os meus contatos, fique à vontade para entrar em contato comigo. O código dessa aula também vai estar disponível no GitHub, que está aí nos meus contatos. Fique à vontade para baixar e principalmente façam os próprios testes de vocês, porque é assim que vocês vão fixar a matéria e não apenas assistindo o vídeo. Beleza, galera? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo comigo até aqui. Ó, um beijaço no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.